Boa noite, caras irmãs, caros irmãos, aí da cidade de Petrópolis e todos que estão nos acompanhando. Aqui quem está falando é Felipe Mascarenhas, aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou iniciando uns minutinhos antes do nosso horário marcado para fazer uma leitura e harmonizando os nossos corações e aguardando todos que vão chegando, que vão recebendo notificação, vai dando tempo da gente compartilhar no Facebook, com os nossos amigos, com todo mundo que vai nos acompanhando. E eu vou então escolhi aqui uma página do Benfeitor Emmanuel para refletirmos rapidamente nesse momento, nesses instantes iniciais, e tem uma conexão profunda também com o nosso tema de hoje. Ela está no livro Pão Nosso, é o capítulo 34, título Lugar Deserto. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Marcos, capítulo 6, versículo 31. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o Mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Emmanuel é sempre muito profundo nas suas lições. Boa noite para todo mundo que está chegando. Muito boa noite, é uma grande alegria estar aqui. Depois dessas palavras do nosso benfeitor Emmanuel nos chamando a essa reflexão sobre esse lugar à parte dentro de nós. Vou colocar o outro fone aqui. Esse lugar onde nós buscamos acolhimento, onde nós buscamos meditação, que não se refere ao exterior, mas sim ao mais íntimo da alma. Eu queria convidar, então, a todos para buscarmos esse lugar interior para iniciar a nossa reflexão de hoje com uma prece. Vamos?
Vamos elevar o pensamento e os nossos corações ao alto, agradecendo ao sublime autor da vida, a divina luz do universo, Deus. Inicialmente pela dádiva da vida. Obrigado por estarmos aqui, por vivermos cada experiência, cada lance da vida. Que a tua luz nos inspire e ilumine os passos de cada dia, nos desafios, nas viagens, nas lutas interiores, nessa busca por ascensão espiritual, nos momentos angustiosos, nas lutas da vida. Que a tua presença seja ainda mais sentida por nós. E na noite de hoje, rogamos especialmente aos benfeitores espirituais que dirigem o Grupo Espírita dos Humildes, que nos amparem e nos inspirem as reflexões sobre as bênçãos, sob o olhar amoroso e a inspiração do divino amigo e mestre, Jesus. Que a luz do Evangelho seja a nossa bússola, o nosso guia, o nosso norte interior. Aquele roteiro seguro por onde transitamos, aquela instrução de bases sólidas para todos os nossos passos. Assim te pedimos, Mestre. Conecta os nossos corações nessa noite, de onde estivermos, cada um no recanto onde se encontra, e que juntos possamos refletir e elevar-nos um pouco mais nessa jornada evolutiva. Que assim seja. Bom, então mais uma vez, muito boa noite a todos. Aqui é Felipe Mascarenhas, eu estou falando aqui de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu sou daqui, sou trabalhador do Centro Espírita Leon Denis, também vinculado à Federação Espírita do Rio Grande do Sul. E é uma grande alegria poder estar aqui nessa noite com vocês, com todos. Eu me sinto sempre muito feliz quando posso, de alguma forma, compartilhar e participar de alguma atividade da cidade aí de Petrópolis, porque tenho laços de afeto profundos com essa cidade, com muitos corações que são daí, que moram aí. Agradeço muito a todos, a Josi pelo convite, ao meu amigo aí também, coração querido, Luiz Guilherme, entre tantos. Essa cidade que tem vibrações tão especiais, uma história tão rica. Espero em breve poder estar aí novamente, se Deus quiser. E parabenizar o Grupo Espírita dos Humildes pelos seus 94 anos. Quando fui aí a primeira vez, há 2 anos atrás, mais ou menos, pouco menos de 2 anos atrás, finalzinho de 2018, fiquei muito impressionado com a idade da casa, e é sempre muito gratificante nós vermos casas espalhadas por todo o nosso Brasil, que estão aí há tantos anos levando luzes aos corações. Então fica a nossa gratidão a todos os trabalhadores que já passaram por essa casa, que estão hoje encarnados no trabalho, e os desencarnados que já passaram e que construíram essa história. A nossa profunda gratidão e votos de que prossigam firmes e constantes no trabalho no bem. E na noite de hoje, escolhemos aqui uma reflexão que é baseada em um dos prefácios, em um dos profundos prefácios do benfeitor espiritual Emmanuel. Aliás, cada um deles dariam livros, reflexões, debates, conversas, diálogos, aprofundamentos. E quando ele abre aqui o livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele vem trazendo orientações
procurando despertar no leitor que busca as páginas de André Luiz os temas centrais e a principal sensibilização para cada coração que aqui busca. Então, eu queria lembrar e dizer que o nosso foco central da reflexão na noite de hoje é, como o próprio título já sugere, nós somos viajantes. Nós estamos numa jornada, numa travessia. Agora há pouco, alguns instantes antes de iniciar aqui, fazia uma prece, me recolhia, e em espírito como que viajava até a cidade de Petrópolis, me recordando dos lugares, das vibrações, pensando na viagem, né? Mas, se nós pensamos que somos viajantes, que estamos em jornada, é importante pensar que há viajantes com determinadas finalidades e há viajantes com determinados destinos. Nem todos viajam, realizam uma viagem, com a mesma finalidade, com a mesma consciência, buscando as mesmas coisas e com os mesmos destinos, é claro. Há viajantes que estão em busca de apenas diversão, um turismo em que apenas o objetivo é divertir-se, é o prazer, é o lazer. Né? Assim como há viajantes que buscam experiências engrandecedoras, experiências que fazem com que nós nos tornemos, que nós aprendamos com os lugares por onde passamos, com que nós possamos nos enriquecer com a cultura, com as experiências das pessoas que habitam aqueles lugares. E eu fico aqui pensando quantos viajantes, quantos viajores se dirigem até Petrópolis tradicionalmente. Muitos já por hábito, muitos vão para conhecer uma cidade histórica, cidade imperial. Me lembrava de quando fui as primeiras vezes a Petrópolis, o deslumbramento. Mas quantos viajores chegam até essa cidade, e nós aqui, é claro, fazemos essa analogia para qualquer viagem que façamos, quantos vão até Petrópolis sem perceber a riqueza das oportunidades de engrandecimento, de aprendizado que há nessa cidade. Muitos irão talvez pensando somente no lazer. Às vezes passando adormecidos para a riqueza, por exemplo, histórica, para as vibrações, procurando recordar profundas lições, conversando com as pessoas, conhecendo, enriquecendo-se, crescendo cada vez mais. Quantas histórias, quantos lugares, quantas paisagens. Fico me lembrando aqui o Museu Imperial, a Casa de Santos Dumont, as montanhas maravilhosas, a natureza exuberante. São tantas oportunidades para um viajante, para um viajor que atravessa por Petrópolis, que variam conforme o ponto evolutivo de cada qual. O que cada um de nós busca diz respeito ao ponto evolutivo de cada qual. E aqui eu chamo a atenção para o título que Emmanuel dá a esse prefácio. Não se trata de uma viagem qualquer. Sim, nós somos viajantes. Sim, nós somos viajores. Mas quando Emmanuel coloca o título, ele quer dar um destaque. Aqui nós falamos de uma viagem que não é meramente uma viagem de lazer, de turismo. Ele fala na jornada evolutiva. Jornada. Nos fala dessa viagem, que somos viajantes. Evolutiva.
Bom, aí nos sugere, nós não estamos em férias. Nós somos jornadeiros numa travessia, numa trajetória, numa viagem com finalidades determinadas, com objetivos muito específicos para cada qual e coletivos. Mas como tomamos conhecimento disso? Quando Emmanuel inicia o capítulo, ele nos fala, nos relembra que todos nós que aqui estamos na Terra hoje, além de todas essas viagens possíveis que fazemos, nós temos o nosso passaporte carimbado com uma viagem já marcada. Uma viagem que nós já fizemos, mas muitos de nós não recordamos, não lembramos. Mas ela está já agendada, o pacote está pronto, feito. Qual é essa viagem? Começa Emmanuel dizendo assim: dos 4 cantos da Terra, de todos os lugares do planeta, diariamente partem viajores humanos. Iniciam uma viagem aos milhares, demandando qual país, qual cidade. E aqui Emmanuel vai dizer, essa não é uma viagem qualquer. Não é daquelas viagens que nós vamos e voltamos para o conforto do nosso lar e prosseguimos com a nossa vida da mesma maneira, às vezes iguais de quando saímos de casa. Dos 4 cantos da terra partem todos os dias viajores para o país da morte. É uma viagem que todos estamos com o passaporte já carimbado. Só que nós já fizemos essa viagem. Já fizemos, faremos novamente e refaremos outras e outras vezes. Ele diz: vão-se de ilustres centros da cultura europeia, de tumultuárias cidades americanas, de velhos círculos asiáticos, de ásperos climas africanos, procedem das metrópoles, das vilas, dos campos. Todos os dias, em todos os tempos, as criaturas seguimos nesse constante ciclo dessas viagens. Eu estou aqui em Porto Alegre agora. Quantos estão agora nos acompanhando aí de Petrópolis? Quantos estão de outros cantos do mundo que nós nem conhecemos, não imaginamos, em diferentes experiências? Uns numa experiência de muito sofrimento e de dor, outros numa experiência de conforto, mas de angústias íntimas. Diferentes culturas, de diferentes lugares. Imagina a Índia, a complexidade cultural da civilização hindu, a complexidade da civilização chinesa, as experiências enriquecedoras, engrandecedoras de diferentes países do continente africano, da Austrália, do Japão, das Américas. São tantos climas e tantas culturas diferentes por onde nós viajamos, mas todos, aos milhares, todos os dias, realizamos essa viagem ao país da morte. E quando fazemos essa viagem, há um encontro marcado. Há um encontro que já está traçado quando nós realizarmos essa viagem, do qual não é possível fugirmos. Nenhum de nós conseguirá fugir desse encontro nessa viagem. É claro, estamos falando de um encontro consigo. Um encontro com nós mesmos. Por quê? Ao voltar aos planos da imortalidade, ao chegar no país da imortalidade, nessa nova terra, nova não, né? Nessa terra que nós
que é a nossa morada verdadeira, aí o encontro é com a nossa própria consciência. Ali encontraremos os resultados da nossa experiência na Terra, da nossa trajetória acumulada. O que fizemos de cada situação vivida, de cada encontro, de cada sentimento vibrado no íntimo de cada um de nós. Nesse país, nesse encontro, nós experimentaremos os resultados dessa experiência, dessa jornada. Modificam-se as circunstâncias, mudam os tempos. Quantas vezes fizemos essa viagem partindo do Império Romano, de outras épocas, da época do Egito, quando experimentamos reencarnações apagadas, silenciosas umas, ligadas às coletividades, outras talvez. E quantas vezes já fizemos essa viagem encontrando sempre a nós mesmos no outro mundo, nesse país da imortalidade. Mas quanto temos aproveitado da jornada na Terra? O Emmanuel, no capítulo, segue dizendo assim: esses milhares fazem essa viagem todos os dias e hoje, atualmente, nós vivenciamos um momento em que se intensificam essas jornadas. Porque há milhares de pessoas desencarnando todos os dias. As situações são inúmeras. Por vezes, esse fluxo se intensifica. E Emmanuel diz: raros viveram nos montes da sublimação, vinculados aos deveres nobilitantes. A maioria constitui-se de menores de espírito em luta pela outorga de títulos que lhes exaltem a personalidade. Não chegaram a ser seres humanos completos. Meus amigos, imagine que nós fazemos uma viagem a um determinado país e não aproveitamos nada daquela viagem. Vamos a Petrópolis, por exemplo, e não absorvemos as possibilidades de crescimento, de enriquecimento cultural, social, espiritual que há numa ida até essa cidade. Quantos de nós passamos por uma vida, por uma encarnação inteira na Terra, desligados, desatentos às finalidades sublimes da experiência na matéria? Desatentos, adormecidos para as realidades do espírito imortal. Sempre voltados para uma jornada que é exterior. E aí lembremos da página do benfeitor Emmanuel, lá do nosso início da nossa noite de hoje. Aquele lugar deserto que diz Emmanuel não se refere a um lugar exterior, mas a algo dentro de nós. Esse recanto que nós buscamos para um silêncio, mas sobretudo para o autoconhecimento, para a autoanálise, para observarmos as sombras que precisam ser trabalhadas, que precisam ser transformadas. Porque, lembremos, essa não é uma viagem de turismo. É preciso, então, compreendermos que essa jornada que é exterior, a trajetória pela Terra, nos projeta, nos convida a uma profunda trajetória por esse outro país ainda desconhecido. É o país de nós mesmos. É a terra dos nossos sentimentos, da nossa consciência, do nosso inconsciente, que demanda esforço, que demanda trabalho para conhecer. As experiências exteriores, os laços que nos conectam às pessoas, às circunstâncias, às situações, são processos educativos, são trajetórias, são experiências educativas para o trabalho do ser, para o trabalho interior.
essa será a maior viagem que faremos, a maior jornada, essa jornada para dentro de nós. Porque nós temos andado tão voltados para fora, olhando tanto, tão despertos para o exterior, e a experiência atual vivenciada na humanidade, em todo o planeta, é um grande convite. Olha para dentro. Olha para o teu lar interior. Nós estamos tão afoitos, tão aflitos para as experiências fora, para sair, para ir para as ruas, não é? E talvez nós vamos vendo, os espíritos sempre nos recomendam a observar as circunstâncias da vida, que Deus se manifesta nas circunstâncias da vida também. Então, quando nós buscamos a oração, entramos em sintonia e buscamos nos conectar com os nossos mentores espirituais, com a providência divina, percebemos, por exemplo, esse convite ao olhar interior. E aí nós lembramos, daquele belo poema tão recitado entre nós e que precisa ser tão meditado, da Alta de Souza, né? Volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. Dentro de nós é um templo. Eu gosto sempre de lembrar de uma das ocasiões que eu tive em Petrópolis, e eu e meu amigo Luiz Guilherme fomos acompanhar uma celebração, uma missa, às 7 horas da manhã, num santuário. Porque as irmãs, as freiras cantam, é uma cerimônia belíssima. O Luiz Guilherme disse assim, vamos lá que vai ser muito legal, vai gostar. E lá, a capela, ela é o teto dela é todo em cimento assim, batido, né? Cimento cru. E ao final, e aquilo me chamou a atenção, o fundo da capela, ele é todo com pinturas belíssimas, mas o teto é inacabado. E no final nós fomos conversar com a irmã e ela disse assim, você sabe por que essa capela é assim? Aí nós perguntamos para ela e ela falou, quando o padre foi construir essa capela, ele fez questão de deixar assim para que toda vez que nós entrássemos aqui, lembrássemos que nós estamos em construção. Nós não somos seres prontos. Nós estamos em construção. Olha que forma bonita. Nós, quando entramos nesse templo interno de nós mesmos, vamos ali identificando muitas coisas que precisam ser transformadas, que precisam ali ser trabalhadas. Nós temos impulsos de raiva, ódio, vaidades, quantos chamados, quanta sombra em nós, e que precisam ser acolhidas e transformadas, são forças a serem redirecionadas. Essa é uma jornada que demanda disciplina, esforço, dedicação, mas também muita paciência, muito acolhimento, muito amor. Às vezes nós somos tão duros com nós mesmos e, é claro, aí vamos externar essa dureza ao próximo, porque não damos nem conta de acolher a nós mesmos. Mas é preciso muita amorosidade. Mas então, qual é um sublime convite que nós temos para realizar essa jornada interior, essa jornada de autoconhecimento? Em todos os tempos, nós sempre tivemos revelações da espiritualidade que nos fizeram esse sublime convite. A autoanálise, a transformação, a renovação de nós mesmos, nessa constante trajetória de idas e vindas, através da reencarnação, desencarnação, experiência no mundo espiritual, retorno ao mundo corporal. Mas, em 1857, nós recebemos uma bússola, uma luz, uma tocha sublime, radiosa, para nos auxiliar nessa trajetória,
nesse desbravamento desse país de nós mesmos. O Espiritismo é um sublime convite a todas as criaturas para modificar o ponto de vista em relação a essa viagem. Nós precisamos modificar nossa compreensão do que seja a experiência na Terra. Porque aí o nosso ser se volta para essa finalidade, para a compreensão, e nós já entendemos que essa experiência não é um passeio. Nós estamos aqui como quem busca galgar mais um degrau na evolução. E o Espiritismo, revivendo o Evangelho, restabelecendo a pureza e a simplicidade das lições do Evangelho, nos convida a fazer essa profunda trajetória. E com o Espiritismo nós vamos recebendo a revelação de companheiros inúmeros, de espíritos que vêm e nos auxiliam a descortinar essa jornada interior, a compreender que essa viagem ao país da morte, ao país da imortalidade, é uma jornada de encontro a nós mesmos, ao encontro de nós mesmos. Grande Luiz Guilherme, meu amigo, ó, falei dele, tá aqui, ele chegou. Um abraço. E André Luiz, o Espírito André Luiz, na sua obra, nos faz um enorme convite a observar as finalidades das nossas reencarnações. O quanto as nossas vidas, através dessas reencarnações, estão conectadas, estão sintonizadas e reagem umas sobre as outras. A obra de André Luiz nos projeta no conhecimento dessa imensa jornada que empreendemos há milênios. Olha só o que o Emmanuel fala sobre a missão de André Luiz aqui no prefácio. Ele diz: a missão de André Luiz é, porém, a de revelar os tesouros de que somos herdeiros felizes na eternidade, riquezas imperecíveis, em cuja posse são riquezas imperecíveis. Mas como eu faço para entrar na posse dessas riquezas, em cuja posse jamais entraremos sem a indispensável aquisição de quê? De sabedoria e de amor. Quando nós nos preparamos para fazer uma viagem, nós arrumamos a nossa malinha, preparamos, traçamos um roteiro. Há todo um preparo a ser feito para realizar uma viagem. Compramos a passagem, ou preparamos o carro, enfim. Né? Ou nos preparamos para fazer a jornada a pé. Todos os preparos. André Luiz diz assim: nessa viagem, para adquirir as experiências que a viagem trará, é preciso desenvolver, adquirir sabedoria e amor. São as aquisições necessárias. Para isto, não lidamos em milagrosos laboratórios de felicidade improvisada, onde se adquiram dotes de vil preço e ordinárias asas de cera. Olha essa imagem. Asas de cera que se derretem ao fogo. São asas que vão, quando surge o fogo, a dificuldade, derretem. E não é experiência, não é viagem. Essa aquisição não se compra com dinheiro. Então, o convite a transformar o nosso ponto de vista da materialidade, da nossa experiência materialista. As aquisições aqui são para o espírito imortal. São para engrandecimento espiritual. Então, não se compra. Não são tesouros que a traça corrói, né? Que os vermes corroem, que os vermes comem e que a ferrugem corrói. Então ele diz: seja nos campos de forças condensadas, seja na matéria,
na experiência da reencarnação, quais os da luta física, sejam nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior, e aí nos diferentes degraus da evolução, nas diferentes escalas evolutivas, em todas essas esferas, em todas essas terras simbólicas, os ascendentes que nos presidem, os destinos, são de ordem evolutiva, pura e simples. Aqui, a nossa destinação diz respeito, é determinada de acordo com a nossa evolução, com a nossa transformação interior. Isso dita o destino nosso, do amanhã. A transformação interior aponta a bússola para onde nos encaminhamos. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de ordem evolutiva pura e simples, com indefectível justiça a seguirmos de perto a claridade gloriosa e compassiva do amor divino. Aí, olha o que o Emmanuel vai dizer agora aqui. A morte a ninguém propiciará passaporte gratuito. Aqui não tem um passaporte que a gente ganha sem dedicação, sem trabalho interior, sem esforço. Nessa viagem, para fazer essa viagem, não tem passagem gratuita, não tem passaporte gratuito. Passaporte gratuito para onde? Para a aventura celeste. Não tem laboratório de felicidade. Aqui é a aquisição do espírito. Nunca promoverá compulsoriamente homens a anjos. A desencarnação nunca vai nos promover a espírito iluminado. Nossa, desencarnou, agora virou espírito de luz. A experiência de André Luiz vem nos relatar isso. Emmanuel e tantos outros que voltam dos planos da imortalidade para nos relatar os seus imensos desafios, as suas imensas lutas. Tanto assim nós vemos em toda a obra de Chico, de Ivone Pereira, de tantos outros. Cada criatura transporá essa aduana, quando a gente sai de um país e entra no outro, né, que tem a aduana, que a gente precisa parar, carimbar o passaporte. O que você vai fazer aqui no país? Eu vou indo, vou conhecer e tal. Tem que parar na aduana e ver, né, verificar, carimbar o passaporte. Aqui, cada criatura transporá essa aduana da eternidade com a exclusiva bagagem do que houver semeado. A mala que nós levamos, a bagagem, é o que nós semeamos na vida. É o que nós desenvolvemos em nós. E aprenderá que a ordem e a hierarquia, a paz do trabalho edificante, são característicos imutáveis em toda a parte. É preciso ver na jornada terrena degrau de evolução, oportunidade de aprendizado, de ascensão espiritual. Eis a grande finalidade de estarmos aqui agora. Eis o grande propósito. Opa, quase que eu derrubo aqui tudo. Eis o grande propósito da nossa trajetória aqui. Os desafios da luta na matéria, as angústias que nós vivenciamos, todos esses desafios, se nós voltarmos o ponto de vista para o espírito imortal, que nós somos espíritos, que essa trajetória é apenas uma passagem, nós já vivemos em tantas culturas, e quando nós compreendemos isso também, começam a diluir-se os nossos apegos demasiados a regionalismos, a bairrismos. Aqui do Rio Grande do Sul eu falo com conhecimento de causa, porque há um bairrismo enorme. Conforme o espírito avança, vão se diluindo essas percepções, porque nós vamos entendendo, lá volto mais uma vez àquela mensagem do início de Emmanuel, é esse país interior. Vão cessando essas ânsias de
de fechar a nossa fraternidade, o nosso amor num grupo exclusivo, num grupo exclusivista. Não. Nós já reencarnamos em tantos países, em tantos lugares. Viajamos ainda para outros mundos. Já viemos, quem sabe, de outros planetas, de outros mundos. E estamos em jornada. Vão cessando conforme avançamos esses apegos demasiados. Mas como o tempo avança e nós nos aproximamos do nosso encerramento, eu separei um trecho aqui de um autor que eu admiro demais e que é filosófico e poético e muito profundo para nos levar em uma viagem nesses instantes finais. Do grande apóstolo do Espiritismo, o grande filósofo do Espiritismo, Leon Denis, no livro O Grande Enigma, no capítulo Elevação. Vocês me acompanham nesses instantes finais com Leon Denis, em alguns parágrafos que eu separei aqui? Vamos nessa? Vamos fazer essa viagem juntos? Respira fundo. Olha o que ele diz. E aí quem quiser pode fechar os olhos, respirar fundo e imaginar como se os nossos mentores espirituais estivessem nos envolvendo nessa hora, em muita vibração de paz, em muita luminosidade. E vamos com Leon Denis nessa elevação. Espírito, alma, tu que percorres estas páginas, de onde vens e para onde vais? Sobes do fundo do abismo e galgas os degraus inumeráveis da escada da vida. Tu caminhas para as moradas eternas, onde a grande lei nos chama e para as quais a mão de Deus nos conduz. Vais para a luz, para a sabedoria, para a beleza. Contempla e medita. Por toda parte, obras belas e potentes solicitam a tua atenção. Em teu estudo, aurirás com coragem e confiança o justo sentimento do teu valor e do teu futuro. Os homens só se odeiam, só se desprezam, porque ignoram a ordem magnífica pela qual estão todos estreitamente aproximados. Teu caminho é imenso, mas o fim excede em esplendor tudo quanto podes conceber. Agora pareces bem pequeno no meio do colossal universo, mas tu és grande pelo pensamento, grande por teus destinos imortais. Trabalha, ama e ora. Cultiva tua inteligência e teu coração. Desenvolve tua consciência. Torna-a mais vasta, mais sensível. Cada vida é um cadinho, é uma depuração, um cadinho fecundo, de onde deve sair purificado, pronto para as missões futuras, maduro para tarefas sempre mais nobres e maiores. Assim, de esfera em esfera, de círculo em círculo, prosseguirás em tua carreira, adquirindo forças e qualidades novas, unindo aos seres que amaste, que vivem e reviverão contigo. Evolverás em comum na espiral das existências, no seio de maravilhas insuspeitadas, porque o universo, e assim tudo, se desenvolve pelo trabalho e expande suas metamorfoses vivas, oferecendo gozos, satisfações sempre crescentes, sempre renovadas às inspirações, aos puros desejos do espírito. Nas horas de hesitação, volta-te para a natureza.
é a grande inspiradora, o templo augusto em que, sob véus misteriosos, o Deus escolhido fala ao coração do prudente, ao espírito do pensador. Observa o firmamento profundo, os astros que o povoam são os estádios de tua longa peregrinação, as estações da grande via a que teu destino te conduz. Volta o coração à natureza nos momentos angustiosos. Talvez por isso, num recente conto que eu li na obra Novas Mensagens do Espírito Humberto de Campos, através de Francisco Cândido Xavier, ele, em busca do espírito de Dom Pedro II, vai encontrá-lo na cidade de Petrópolis. Não nas construções, não nos lugares materiais que ele habitava, mas, diz Humberto de Campos, encontra o espírito que fora Dom Pedro II em um jardim, contemplando as belezas das montanhas dessa região. É sublime convite voltar o nosso espírito às belezas da natureza, para que aí, em meditações, em contemplação, possamos perceber a presença divina e voltar ao nosso templo interno e abandonado, nessa grande jornada interior, nessa grande jornada evolutiva. Meus amigos, minhas amigas, muito obrigado pela atenção de todos, pela companhia aqui, por esses momentos de reflexão, de viagem. Eu agradeço muito a todos os trabalhadores aí do Grupo Espírita dos Humildes, a todos de Petrópolis e todos que estão nos acompanhando de outros lugares e que vão ver esse vídeo depois, né? Um grande abraço, parabéns pelos 94 anos e até a próxima, tá certo? Uma boa noite a todos, um bom final de semana e fiquemos com Jesus, tá certo? Um abraço, até.